Mais uma vez, bom dia, irmãos. Estamos estudando o livro de 1 Reis. Já chegamos no capítulo de número 8. 1 Reis, capítulo de número 8. O livro de 1 Reis é um livro que dá continuidade aos livros a qual nós estávamos estudando, de 1 e 2 Samuel. Estamos em 1 Reis. Sabemos que não há divisão entre 1 e 2 Reis, é apenas um livro inteiro, porém, nas nossas Bíblias, a tradução, as pessoas que são responsáveis em traduzir resolveram dividir para talvez facilitar assim, as nossas vidas, vamos dizer assim. Chegamos no capítulo 8 de 1 Reis. Capítulo de número 8 é o capítulo a qual não só nós estávamos esperando, mas também naquele momento o próprio rei Salomão estava talvez ansioso esperando esse grande momento. É o ápice da história, no Velho Testamento. Está tudo aqui no capítulo de número 8, onde nós vamos ver que já tinha finalizado a construção do templo, Era um sonho de Davi. A Bíblia fala que Davi ele sonhava em construir um templo para Deus, O Senhor se alegrou do que Davi estava cogitando no seu coração. Porém, o Senhor disse que não seria Davi que ia construir, e sim o seu filho Salomão. Salomão, então, dá continuidade a esse sonho que o seu pai teve. Já no capítulo de número 8, o templo já está construído. Nós vamos ver que os profetas, ou melhor, os sacerdotes, já estão levando as coisas, os utensílios que era do tabernáculo, para o templo, mas nós vamos ver que o grande momento, já estava tudo colocado no seu devido lugar, tudo arrumadinho e tal, mas não poderia haver ainda ali adoração, porque estava faltando aquilo que era o mais precioso, que era a Arca da Aliança, a presença de Deus. Na verdade, então, não só Salomão, mas os anciãos, o chefe das famílias e todo o povo de Israel estava ansioso esperando esse grande momento. Você vai ver no capítulo de número 8, versículo 1, dizendo assim, então congregou Salomão e os anciãos de Israel e toda a cabeça das tribos e o chefe dos pais dos filhos de Israel diante de si em Jerusalém, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel que se congregaram ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês Etanim, que é o mês 7, e vieram todos os anciãos de Israel e o sacerdote alcançaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel se congregaram a ele. Estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas, vacas, que não se podia contar, nem numerar pela quantidade. Nós vemos aqui, Salomão, ele reúne toda a nação de Israel, todo o povo, os anciãos, para poder receber então a arca, aquele momento ápice, aquele momento que todos estavam esperando. Aí, a Bíblia nos diz que os sacerdotes levaram os utensílios. Vamos ver que mais para frente, a única coisa que foi usado do tabernáculo, a única coisa que foi usada do tabernáculo aqui,
ainda no templo, foi a Arca da Aliança. Os outros utensílios que Davi ele tinha consagrado ao Senhor foram guardados, não foi usado, porque Salomão ele fez tudo de novo. Tudo com ouro, o mais ouro fino que tinha, tudo da melhor qualidade que ele pôde fazer, ele fez, né? Ele deu o melhor para o Senhor. E a gente consegue tirar bastante lição. Eu estudando o livro de 1 Reis, capítulo 8, eu vendo o cuidado. A gente não consegue, talvez, no capítulo 8 aqui de 1 Reis, ver alguns detalhes, mas se a gente for lá para o livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 4, capítulo 5, você vai ver os crônicas dando detalhes das coisas que eram feitas. Falando, né, nós tivemos a aula com o nosso irmão Davi, falando dos querubins que ficavam lá no Santo do Santo, né? Vai dando detalhe de todo o templo, como era tudo feito de ouro, coberto de ouro. Os querubins, ele media os dois, né? Que eram 2 querubins que ficavam, vamos supor que aqui o altar era o Santo do Santo, aqui onde que está o corpo da igreja era o lugar santo. Então a Bíblia fala que ficava uma cortina, né? Uma cortina do mais linho puro que tinha do templo. Isso tudo você vê lá no livro de Crônicas. Essa cortina, ela era bordada com querubins, né? Na bordagem dela, os querubins eram feitos de madeira, foi feito por Irão que fez praticamente todos os utensílios. Lembra de Irão que Salomão ele faz um pacto com ele, que eles manejavam bem, trabalhavam bem com madeira, né? Então Irão ele ficou responsável por tudo isso. Os querubins feitos de madeira e revestido com ouro. Aí fala que os querubins, em cada lado de asa, media 2,25 metros. 2,25 metros desse lado, 2,25 metros desse. O Santo do Santo, ele tinha 9 metros de largura. E os querubins, um lado da asa tocava na parede, a outra tocava na asa do outro querubim, né? Esse querubim tocava a ponta também dessa asa e a outra tocava na ponta da parede, da onde que era o tabernáculo, né? O lugar santo do santo. Então o querubim ele media 9 centímetros também. O tamanho que era o lugar santo do santo era o que media os querubins com as suas asas abertas. E os querubins ficavam de frente para o lugar santo do santo, né? Aí lá em Crônicas vai dando muitos detalhes, assim, eu achei bem interessante. Vai falando de quantidade que Salomão fez de bacias e revestia de ouro, pedras preciosas, e vai dando bastante detalhe que a gente às vezes não consegue achar aqui no capítulo 8 de 1 Reis. Mas, voltando aqui para o nosso texto que nós estamos lendo, você vai ver que Salomão então convida todos os anciãos, todo o chefe de família, todo o povo de Israel para congregar ali, para receber a Arca da Aliança. Junto, o sacerdote e os levitas trazia com ele os utensílios a qual foi guardado, e somente a Arca da Aliança que foi usada como uma das peças legítimas, né, desde do princípio a qual Davi tinha consagrado ao Senhor. Versículo de número 6 vai falar: assim trouxe o sacerdote a Arca da Aliança do Senhor ao lugar, ou melhor, ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Tá vendo? Tinha na separação do templo, tinha o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança e esses querubins, né? A qual tinha essa cortina, que não era qualquer uma pessoa que tinha acesso, apenas o sumo sacerdote. Tinha o lugar santo, tinha o pátio dos sacerdotes, que é onde ficava ali os sacerdotes, os levitas trabalhando. Tinha outro pátio grande, que é onde ficava o povo e tal. Então, era bem grande, né? Era bem amplo assim o templo. Então, eles trouxeram a Arca da Aliança, colocaram debaixo dos querubins. Os querubins com as suas asas abertas, a arca ficou debaixo dos querubins, como que se os querubins estivessem protegendo a Arca da Aliança. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus variais.
e os varais. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário, diante do oráculo, porém de fora não se via, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Que é bem interessante, porque vai falar que quando eles trouxeram a Arca da Aliança, colocaram debaixo dos querubins, que ficavam no lugar santo do santo, dentro da arca só havia as tábuas, que o Senhor tinha dado as leis para Moisés. Mas, no tempo de Moisés, uns 500 anos atrás, não era só as tábuas que havia lá, não é verdade? O que havia dentro da arca, irmãos? O cajado e o maná, né? Não só as tábuas que foi dada para Moisés que estava, mas sim a vara de Arão que floresceu e um vaso contendo o maná, né? Mas só que aqui a vara e nem o maná não estava mais dentro da arca, só apenas as pedras, né? Que continha ali os mandamentos que o Senhor tinha dado para Moisés. Eu procurei ver, lógico, porque isso aqui, não sei se alguns irmãos vão prestar atenção, mas eu acredito que os professores seriam os primeiros a comentar, né, irmãos? E o que aconteceu com o que estava lá, né? Então, eu resolvi pesquisar e quando vai falar no livro de Êxodo, quando o Senhor pede para Moisés colocar lá os utensílios, fala que, eu vi que um dos comentários falando que quando ele fala sobre o maná e o cajado, ele colocou sobre, né, a arca. Então, uns comentaristas dizem que talvez não foi dentro, talvez foi fora, de frente para a arca. Eu acho que isso não seria tão viável, né? Uma das hipóteses que eles deram também. Outra hipótese que eu vi foi que o povo de Israel foi um povo que, coitados, nunca ficaram em paz, não é verdade? Hoje, nós vamos ver aqui Salomão levantando a mão para o céu, agradecendo ao Senhor pelo momento de paz. No capítulo de número 5 de 1 Reis, você vai ver quando ele vai fazer o contrato com o Irão, para poder, quando ele planeja tudo e contrata Irão para poder fazer, né? Então, o templo, ele primeiramente, ele vai falar que ele está muito feliz, porque o Senhor tem dado paz, e o interessante é que ele reconhece que é o Senhor que deu paz para ele, e não a sua sabedoria, porque ele poderia falar, o Senhor, né, ou melhor, eu sou um cara sábio e consegui trazer paz para Israel, meu pai não foi tão sábio quanto eu, porque Davi foi um cara que mais viveu em guerra, né? Coitado do Davi, não ficava em paz, o cara ficava ali e acontecia alguma coisa, e vai para lá e acontecia outra coisa, e sempre em guerra, sempre lutando os filisteus, e assim foi indo, né? Então, no tempo de Salomão, o próprio Senhor preparou esse momento. Por quê? Davi, ele desejou aquilo que estava no coração de Deus, que era construir. O povo de Israel, eles adoravam a Deus no tabernáculo, uma tenda, né? Então nunca teve algo fixo, nunca teve um lugar fixo, sempre saía daqui e ia para cá, aí vai lá, arma a tenda de novo, faz tudo aquilo, aí sai daqui e vai para lá, então nunca teve um lugar fixo, um lugar próprio. Quando Davi ele coloca no seu coração, o Senhor se agrada disso, né? Então o Senhor ele prepara, ele fala para ele, você não vai fazer, mas seu filho Salomão sim. Então o Senhor ele prepara todo esse momento. Salomão ele fala que o Senhor tem dado paz, tem trazido paz para ele poder construir então o templo, né? Aí deu sabedoria para ele, muitas riquezas, então ele consegue construir o templo que o Senhor tinha colocado no coração de Davi. E lá já não continha mais. Então nesse momento deles ficar
nessas guerras que ficou com Davi. Teve até um tempo atrás, você vai ver lá no livro de 1 Samuel, os filhos de Samuel, Ofni e Finéias, né? Que quando eles foram para a batalha, que eles estavam perdendo a guerra, eles falaram, vai lá, busca a Arca da Aliança, traz a Arca da Aliança para cá, né? Ele não queria deixar, mas acabou. A gente sabe a história que Eli, coitado, já era totalmente influenciado pelos seus filhos, já estava velho, já não estava mais tão sensível à voz de Deus, não é verdade? Então permitiu, nessa guerra, o que acontece? O povo de Israel acabou perdendo, né? Ofni e Finéias morreu, lembra que vem lá um mensageiro, traz a notícia para Eli, Eli está sentado, né? Virado lá para onde que era o caminho, que quando eles voltassem da guerra ia ter que passar por aquele caminho, então ele estava virado ali na estrada, já não enxergava tanto, né? Então, estava ali, virado esperando alguma notícia, quando vem o mensageiro e fala que os seus filhos tinham morrido e que a arca tinha sido levada, é onde que ele cai e quebra o seu pescoço. Então, nesse momento que a arca foi levada, né, pode ter sido que talvez tenha alguém mexido lá, e ter tirado a vara de Arão, o maná, ou até mesmo nessas mudanças, como eu disse, de toda vez ter que mudar o tabernáculo, põe aqui, mexe daqui, mexe dali, mexe daqui, mexe dali. Alguém pode ter tirado. A Bíblia não fala. Isso são hipóteses, tá, irmãos? A Bíblia ela não fala a respeito. Então não leva isso como doutrina ou como certeza absoluta, porque a Bíblia não fala a respeito disso, não diz. Ela diz, lá no tempo de Moisés, o que tinha, aqui a gente já vê que só está as pedras. Não está o maná, não está mais a vara de Arão que floresceu. Tá? Então, alguém tem algum comentário, irmãos? Eu estou falando bastante aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, acrescentar, não sou... a sabedoria absoluta, né? Tem os irmãos que são professores e tem pessoas aqui também capacitadas que leem a Bíblia para poder fazer algum comentário, só levantar a mão que eu dou a oportunidade para você falar, tá? Versículo de número 10 vai falar assim, ó, sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então, os sacerdotes estavam ali reunidos, já estavam todos preparados, a Arca da Aliança já estava lá no lugar santo do santo. Como eu disse no livro de 1 Reis, capítulo 8, ele não dá muito detalhe. Já em Crônicas, se você for ver, em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12, vai falar que quando eles estavam reunidos, a arca já estava no lugar santo do santo, eles falam que em 2 Crônica que havia turnos, né, no tabernáculo, onde tipo tinha um grupo que ficava, depois trocava o turno. A Bíblia diz que nesse momento, lá em Crônicas 5, os turnos não foram respeitados, ou seja, não teve troca de turno, todos ficaram presentes. Quem ia embora, né, irmãos? A Arca da Aliança, o templo, um lugar fixo ali, a casa onde eles iam adorar. Irmãos, eles estavam no ápice ali. Eles estavam super... eu não sei o que eu poderia comparar aqui para poder falar para vocês que, né, vocês ficar felizes assim e tal. Pode falar, Adalto. Sim. Sim.
Mas é verdade. E o povo, Davi, ele conseguiu unir toda a nação, né? Porque havia uma separação da nação ali, ele conseguiu unir toda ali. Então, imagina o povo, todo mundo esperando aquele grande momento. Poxa, o templo. E o templo, irmão, se você for ler, né? Aqui não dá tantos detalhes assim e tal, no Crônicas dá mais detalhes. Como eu disse, fala até que o véu era bordado, né? Os querubins e tal, eu fiquei imaginando, eu estava ontem lendo com a Tamira, a gente estudando lá em casa, lá, e eu falei, caramba, você vê o cuidado, né, isso é até bom para a gente pensar um pouco, o cuidado, a organização, você vê ali as primazias, colocando sempre em primeiro lugar o melhor, sempre o melhor, né, eu sei que hoje em dia, Deus ele não habita mais em templo feito por mão de homens, não é verdade? Mas você pode fazer o melhor para o Senhor. Podemos sempre melhorar, não é verdade? Sempre podemos melhorar. Então, eu lendo aqui e imaginando a organização e arrumo e tal, e cada detalhe, perfeito, perfeito. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, a Tamisa até falou, né, pô, legal abordar isso, né, e tal. Eu falei, vai bater primeiro em mim. Falei, já estou tomando a lapada daqui já. Porque realmente, irmãos, a Bíblia fala, né, que aqueles que ensinam vão ser corrigidos com mais rigor, não é verdade? Então, não é fácil, não é verdade? Você tem que viver aquilo que você prega, não é verdade? Porque senão você cai naquilo que Tiago ele fala, que é como se fosse um homem que olhasse no espelho, vê a sua face, quando você vira as costas, já você não lembra o que você viu. Pô, esqueci como que é mesmo o meu rosto, não lembro os detalhes. Assim é aquele que lê, conhece as Escrituras, mas não a pratica. Pode falar, Dalton. Uma das coisas que eu nunca esqueci, e acho que eu vou levar o resto da vida, quando foi dada aula sobre a construção do templo, e que não se ouviu o barulho de marreta, um martelo no templo, as coisas já vinham tudo feitas e encaixadas para que não tivesse o zelo para com as coisas de Deus, era tremendo, até naquelas pedras enormes, vinham já pronto para não ter ficar o cara batendo e fazendo estardalhaço, vinha tudo certinho. Desde o começo do tempo até agora, a preocupação é com o zelo do Senhor. Sim. Muitas vezes nós não temos zelo, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, e a gente pedir perdão por mais bem feito que seja, poderia ser mais bem feito. Sim, é verdade. Fazer uma limpeza, faz o máximo que você pode, porque isso não está no Deus, não é você está fazendo o Deus não. Sim. É o que Paulo fala, né, que, como eu disse, hoje Deus ele não habita em templo feito por mão de homens, mas o apóstolo Paulo fala que tudo que você fazer, faça como se fosse para Deus. Então, quer beba, quer coma, faça para a glória de Deus, entendeu? Então, tipo, o que a gente faz hoje, eu estou aqui, Deus não habita mais aqui, mas você está fazendo para o Senhor. Se é para o Senhor, eu faço o melhor. Não é verdade? Eu aprendi muito com isso, irmãos, e que o Senhor me ajude a eu procurar fazer o melhor, porque a gente estudando, a gente lendo, você começa a ver esses detalhes, esse zelo, o cuidado, tu fala, meu Deus, às vezes, né, depois eu faço isso, depois eu vou lá na igreja, só dou uma tapeadinha e já era, né, faço isso, faço aquilo. Aí você vê o zelo, a responsabilidade que o Deus é o mesmo, Deus não mudou, não é verdade? Então, voltando aqui para nosso texto, se você for ver no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11 e o 12, vai estar falando que os sacerdotes, eles não respeitaram os turnos, todos estavam esperando esse momento, então todos ficaram ali, tanto os sacerdotes quanto os levitas. Você vai ver falando que, versículo 12, e quando todos os levitas que eram cantores, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar.
com símbolos, alaudes e harpas, e com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Você vê que no livro de 1 Reis não fala, não dá esses detalhes. Estava ali Asaf, mais 3 levitas, com as pessoas que eram da sua família, tudo tocando, louvando ao Senhor, né? No momento que havia adoração ali. Junto com eles tinham 120 sacerdotes, que quando ele estava tocando o símbolo, não sei se os irmãos sabem o que é símbolo. Símbolo é tipo uns pratos, né? De inox, uns pratos assim, e eles batiam, sabe? Um em cada mão, caixa assim por trás e pam, pam, fica batendo assim, né? Alaudes é como se fosse um violão. É como se fosse um violão, assim. Eu estava pesquisando para ver o que era, né? Tipo, formato de uma pera, assim, com um cano assim para cima, com umas cordas, né? Então era como se fosse um violão. A harpa, os irmãos já sabem, né? Melhor já conhece por Davi, né? Então, eles ali tocando, os sacerdotes, os 120 sacerdotes tocando a trombeta. Aí você vai ver, ó, no versículo 13, isso em 2 Crônicas, fala aqui, ó, enquanto em uníssonos, ou seja, no mesmo som, junto, todos cantando ali, uníssonos, no mesmo som. Eles deviam ter treinado bastante para, né, sair perfeito ali, o toque e tal. Há um tempo, tocando as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram ele a voz com trombeta, símbolo e outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, enquanto eles estavam reunidos ali, os sacerdotes, os levitas tocando, cantando, os sacerdotes tocando as trombetas, adorando ao Senhor, diz a palavra que o Senhor, então, ele desce como uma nuvem, né? E essa nuvem, ela cobre todo, né, o templo ali, de maneira que os sacerdotes não conseguiam mais ver mais nada, né, e saíram de tamanha glória que o Senhor desceu naquele lugar ali, com um sinal de aceitação do sacrifício, porque eles estavam sacrificando, e nós vamos ver que eles, junto com os judeus e todos que estavam ali sacrificando, era uma quantidade enorme de animais. Mais para frente ele vai falar a respeito de quantidade, que era 22 mil vacas e 120 mil ovelhas. Você imagina? Hoje você vai no açougue e compra um quilo de carne, você paga uns R$40, né? Você imagina 22 mil vacas, 22 mil vacas, não é nem quilos, é vacas, né? E 120 mil ovelhas ali. Você imagina a quantidade, mas por quê? Toda a nação de Israel estava lá, todo o povo estava lá, e a festa durou 14 dias, irmãos. Tem que ter carne. Falam por aí que crente come muito, né? Cristão come muito, né? Que não bebe é o que come. É verdade. Eu sou magro porque eu falo que eu tenho um dom da magreza, né? Eu tenho um dom porque eu como. Fala, meu Deus, esse rapaz come tanto e não engorda. Eu falei, eu tenho um dom, irmão. Tenho um dom da magreza, então deixa Deus me usar. Eu uso. Como Salomão fala, né, que nós devemos aproveitar a vida. Ele vai falar lá, né, em Eclesiastes, né? Aproveita a vida, porque quando você não tiver mais os roedores, que é os dentes que ele está falando, né? Os roedores, ele vai dando ali, né, um monte de exemplos ali. Você não vai ter mais contentamento, não é verdade? Apesar que hoje inventaram várias coisas aí, né? Tem implante, tem dentadura, tem tudo aí. Então, o roedor cair, você consegue colocar uma prótese, não é verdade? E vai mastigar até umas horas. Mas naquele tempo não tinha isso. Então você vê que, voltando, a glória do Senhor,
o Senhor recebeu a adoração, né? E aceitou a adoração a qual a nação de Israel ali estava adorando, todos unânimes, né? Unidos, num só propósito, num só pensamento. É assim que nós devemos adorar o Senhor, irmãos. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, é o dia que nós vamos fazer isso. Estamos aqui reunidos. Daqui a pouco nós vamos nos levantar e vamos adorar o Senhor. E que a gente possa fazer com essa beleza que a nação de Israel fez, né? Quando foi levantado ali, quando foi trazida a Arca da Aliança, eles adoraram a Deus unânimes, numa só voz, num só pensamento, um só propósito, que era adorar o Senhor. Que a gente possa hoje sentir essa sede, ter hoje, né, o pensamento de adorar a Deus. Se por acaso tiver algo que talvez está te atrapalhando de adorar o Senhor, procura resolver isso, para que nada venha atrapalhar você de adorar ao Senhor, e que a nossa adoração venha chegar a Deus como um cheiro suave às suas narinas, e que o Senhor ele possa receber a nossa adoração. O Senhor ele não vai descer aqui como uma nuvem, mas dentro de mim e de você existe um Espírito, que é o Espírito do Senhor, que ele vai ficar muito feliz comigo e contigo, e o Senhor ele se alegra, e ele hoje não precisa mais de templo nenhum, ele habita dentro de mim e de você, não é verdade? Então, essa nuvem, a nuvem de aceitação, a nuvem protetora, a nuvem que mostra o cuidado de Deus, talvez foi a mesma nuvem que acompanhou o povo de Israel quando saiu do Egito. Lembra da nuvem que acompanhava o povo, guiava? Onde o povo de Israel? Foi a nuvem que foi guiando o povo, né? A nuvem foi indo guiando o povo, e o povo ia para onde a nuvem ia, o povo ia, e essa nuvem que protegia, que guiava, é a mesma nuvem que desceu ali, e é o mesmo Deus que deu o Espírito para mim e para você, e que nos guia nos dias de hoje. Então, esses são detalhes que no livro de 1 Reis não fala a respeito de Asaf, dos levitas, né, a quantidade de sacerdotes que estavam ali adorando, o que aconteceu, mas bom que nós conseguimos trabalhar com crônicas paralelo. Versículo... Davi, eu acho que não vou terminar não essa aula, vai ficar para a semana que vem. Versículo 12 diz assim, ó: Então falou Salomão: O Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morar, ou melhor, para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. Salomão, depois de haver olhado aquela manifestação do Senhor com a nuvem, Salomão, ele então vê a confirmação de Deus, ele se alegra, né? Ele fala que realmente o Senhor habitaria, né? Aqui fala em trevas, mas a gente vê em crônica falando que era uma nuvem, né? Nuvem pesada, né? Então, são traduções aqui um pouco diferentes, mas é basicamente isso. Salomão, ele se levanta. Salomão, ele estava, como que eu posso dizer assim, ele estava super contente, porque ele viu a confirmação de Deus, ele começou a compreender a grandeza de Deus, né? Salomão, ele começa a ver a grandeza de Deus, a gente vai ver Salomão falando: eu construí essa casa, né, para o Senhor e tal, mas ele entende a grandeza de Deus, que ele fala: o Senhor é tão grande, que nem os céus dos céus conseguem suportar, tão grande que o Senhor é, quanto mais uma casa dessa que eu tenho feito, né? Ele começa a compreender a grandeza de Deus, ele começa a ver o poder do Senhor. Então a Bíblia diz que ele se levanta e começa a abençoar o povo de Israel, né? Ele começa a abençoar o povo, começou a abençoar o povo, versículo 15, e ele diz, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela boca de Davi meu pai, pela sua mão o cumpriu.
dizendo, está vendo aqui, ele está confirmando que o Senhor tinha prometido que não seria Davi que ia fazer o templo, mas sim seu filho, e aqui estava se cumprindo a promessa que o Senhor tinha feito para Davi, que o seu filho ia concluir o templo, né? E Salomão, ele está aqui confirmando essa promessa que o Senhor tinha feito para eles. Versículo 16: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propôs no seu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no seu coração. Todavia, tu não edificarás essa casa, porém teu filho, que sai do teu lombo, edificará esta casa para o meu nome. Então você vê Salomão, ele relembrando, né, as promessas que o Senhor tinha feito para Davi, e que realmente ele estava cumprindo as suas promessas. Assim confirmou o Senhor, versículo 20, a sua palavra, e a sua palavra, assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor. Edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e construí ali lugar para a arca, em que está a aliança do Senhor, a qual fez com os nossos pais quando o tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu a sua mão para os céus. E disse, Salomão, ele vai começar então a orar ao Senhor, né? Ele estava ali, ele se levantou, começou a abençoar o povo de Israel, até o versículo 22, ele começa a abençoar o povo de Israel. Nessas bênçãos que ele está lançando sobre a nação de Israel, ele começa a falar sobre as promessas de Deus, que Deus tinha levantado Davi, estava cumprindo através da sua vida. Agora Salomão, ele começa a orar ao Senhor. E o interessante dessa oração é que Salomão, ele faz uma oração que parece que abrange praticamente todos os tipos de pedido que talvez o Senhor ia receber ali no templo. Ele faz uma oração tão abrangente que é interessante que até no versículo 28 ao 30, né, que é mais ou menos um tema central ali da sua oração, que ele vai estar falando para o Senhor ouvir a oração de todas as pessoas que fizerem a oração ali no templo, para que o Senhor venha se confirmar que realmente sua presença estava ali. E nessa oração que ele faz, Salomão, ele apresenta 7 pedidos específicos para o Senhor. Mas vamos ver lá. Ele fala assim, e pôs Salomão, ou melhor, versículo 23, e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e as beneficências e teus servos, que anda com todo o seu coração diante de ti, que guardaste o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como nesse dia se vê. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem os seus caminhos para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Você vê Salomão, ele orando, que
o Senhor fez a promessa para Davi, que não faltaria sucessor, e Salomão, ele sabendo disso, ele pede para Deus que o Senhor confirme a sua palavra, que não falte realmente sucessor. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. E agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até os céus dos céus, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Está vendo Salomão, ele reconhecendo a grandeza de Deus, como eu disse lá na frente, que ele fala, se os céus dos céus não pode te suportar, não pode segurar, imagine essa casa. Aí ele entra no versículo 28, aqui, que eu disse que é o tema central da oração dele, que ele fala assim, ó, volve-te, pois, para a oração do teu servo, e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvir-te o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizeste nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orar neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação, nos céus. Ouve também e perdoa. Salomão, ele orando a Deus, pedindo para que Deus viesse ouvir as orações que seriam feitas naquele templo. Ele fala que ele reconhece que o Deus do tabernáculo não era só Deus do tabernáculo, mas era o Deus de todo o universo. Ele reconhece que o Deus que poderia ouvir a oração voltada ali, também poderia ouvir a oração, talvez se o povo estivesse em outro lugar. E ele vai estar falando a respeito disso, que nós vamos ver sobre os 7 pedidos específicos que Salomão faz. Em um desses 7 pedidos específicos que Salomão faz, ele vai falar a respeito de quando o povo de Israel, se porventura tiver pecado contra o Senhor e tivesse sido levado em exílio, tivesse preso, se eles orassem voltados para Jerusalém, onde estava o templo, que o Senhor perdoasse e ouvisse a sua oração. É isso que ele está querendo dizer aqui no tema central, que o Deus que era do templo também ouvisse a oração feita fora do templo, porque o templo, se a gente achar que Deus ele só escuta nós aqui, nós estamos sendo medíocres demais, estamos diminuindo Deus demais, não é verdade? Um Deus tão poderoso, um Deus tão grandioso, como Salomão reconhecendo que nem os céus dos céus podia suportar, agora ele só vai receber a oração feita no templo? Não, Salomão ele entende que o Senhor, ele também poderia ouvir a oração feita fora do templo. E ele vai apresentar esses 7 pedidos específicos. E esses 7 pedidos específicos, eu vou deixar para a aula que vem, porque senão vai ficar muito tarde, eu vou acabar ficando na metade dos pedidos, né? E não vou conseguir concluir. Mas fica aí de um spoiler para os irmãos, se os irmãos quiserem já estudar e vir afiado para poder comentar também, agregar, né, a aula, vai ser bem-vindo. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a igreja, eu agradeço a oportunidade.